Os incêndios em Portugal já destruíram mais de 124 mil hectares. Segundo o Sistema Copérnicos, só este ano já foram registados 162 incêndios. Mas grande parte dos incêndios começa com ignições por mão humana. O climatologista Mário Marques defende que o fator humano é o mais grave. As ignições foram tantas, de forma dispersa e muitas em simultâneo em vários municípios. Temos informação de que houve ignições em simultâneo num espaço de 7 a 8 quilómetros. Não foram projeções. De acordo com a RTP, depois do primeiro-ministro Luís Montenegro ter afirmado que existem interesses que sobrevoam estas ocorrências, o ministro adjunto e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, diz que tem suspeitas relacionadas com a origem criminosa dos incêndios, mas que não tem certezas. É mais do que uma suspeita. Há praticamente uma certeza que não é a natureza que provoca estes incêndios, afirmou o ministro. Bom dia pessoal, dando rider para mais um vídeo. Todos os anos Portugal arde. Ardem florestas, ardem casas, ardem sonhos de muitas pessoas e infelizmente também ardem muitas vidas. É sempre a mesma coisa, todos os anos. As notícias enchem os telejornais diariamente, mas infelizmente, muito raramente, os culpados destes incêndios são levados à justiça. No vídeo de hoje quero-vos falar precisamente sobre isso, sobre os incêndios em Portugal. Em 3 anos tenho o canal, todos os anos é a mesma coisa em relação aos incêndios, conforme falei. Nunca fiz nenhum vídeo sobre este tema, mas este ano decidi dar a minha opinião e fazer uma espécie de uma reflexão em relação a este tema. Portugal é dos países da Europa que mais sofre com os incêndios. Nos últimos 10 anos, 11 milhões e 200 mil hectares de floresta foram ardidos em Portugal. Isto corresponde a cerca de 11.600 km², que se formos ver qual é a área de Portugal, esta área ardida nos últimos 10 anos corresponde a 1/8 de todo o território Portugal continental. Pá, como é que isto é possível? É sabido, e mais do que sabido, que a maior parte dos incêndios, se não for praticamente a totalidade, tem mão humana, uns de forma negligente, admito, mas a maior parte deles são deflagrados, os incêndios, de forma negligente, de forma intencional. E o que é que acontece a estas pessoas que deflagram incêndios, a estes incendiários, que na minha opinião são verdadeiros terroristas e deviam ser considerados como tal? Pá, praticamente nada. Vão a tribunal, são julgados, alguns deles levam penas relativamente leves para aquilo que fizeram e para as vidas que destroçaram. Muitos até levam com condicional, são mandados embora apenas com um aviso. E no polo oposto temos famílias, pessoas que ficaram sem nada, sem as suas casas, sem as poupanças de uma vida. Muitas dessas pessoas até foram enterrar os seus familiares. E a verdade é que temos aqui dois polos muito opostos. Temos os prevaricadores, que muitas das vezes não levam as penas que deviam levar, tendo em conta a destruição que causaram, e depois temos as pessoas que se sentem completamente desamparadas por todo este sistema, que pura e simplesmente vê os fogos a acontecer e não faz nada. Não faz nada, não estou a falar dos bombeiros que combatem de forma ativa os incêndios, estou a falar da parte da justiça e da falta de coragem política para ter mão pesada nestas pessoas que ateiam os incêndios. Pá, que justiça é esta, afinal? Como é que uma pessoa se sente quando está a ver um noticiário à noite e vê uma notícia de um incendiário reincidente que foi apanhado novamente? Pá, é revoltante isto. Tem havido aí inúmeros casos em que incendiários que já no passado atearam fogos voltaram a fazer exatamente
a mesma coisa. E a pergunta que uma pessoa se faz é: porque é que eles são reincidentes? Pá, eles são reincidentes porque sabem que as consequências são poucas ou nenhumas, não é? A realidade é essa. Porque uma pessoa que comete um crime grave, como é o caso de atear incêndios, porque nunca se sabe quais são as verdadeiras consequências que pode ter. O incêndio pode se extinguir por ele próprio passados 5 minutos, como pode gerar um caos completo e destruir uma grande quantidade de floresta, de casas e de vidas. E portanto esses incendiários reincidentes, eles fazem isso porque sabem que estão num país em que as consequências são poucas ou nulas. E toda a gente, qualquer ser humano, não é? Existe um ditado popular em Portugal que é: quem tem cu tem medo, não é? E toda a gente que sabe que se for apanhada pode ter muitos anos de cadeia, não vai ter tanto incentivo a fazer esse tipo de coisas. Agora, por outro lado, se a pessoa sabe que muito provavelmente vai a tribunal, se for a primeira vez recebe só um aviso de um juiz ou passa 30 dias na cadeia e vem-se embora, a motivação para atear novos incêndios é extremamente grande, não é? E este problema dos incêndios não é só um problema de justiça, é um problema também moral, não é? Porque as pessoas que são eleitas pelo povo, por nós, e que tinham dever de proteger as pessoas que são prejudicadas e punir as pessoas que são prevaricadoras, parece que desistiram de proteger as pessoas que estão indefesas, na maior parte das vezes mais no interior do país, que são as zonas tendencialmente mais afetadas pelos incêndios. E parece que há aqui uma certa desistência e que há aqui uma espécie de uma crença que passa no telejornal logo à noite, mostra imagens chocantes, mas passado 2 dias a coisa passa, toda a gente vai trabalhar, a vida continua para a maior parte das pessoas, exceto para aqueles que foram prejudicados nestes incêndios, e parece que as coisas começam a ser normais, não é? É um bocadinho como este acréscimo de violência que tem existido por esta Europa toda. Acaba por ser normal aparecerem pessoas decapitadas, como aconteceu recentemente em Portugal, em Lisboa, um corpo de um homem no meio da rua, decapitado, e a cabeça depois foi entregue no hospital uns dias depois. Depois, quando se foi a ver, foi um nigeriano que fez isso, não é? Foi lá entregar a cabeça e assumiu que tinha decapitado um amigo. Parece que tiveram um desentendimento qualquer e as coisas começam a ser normais. E na minha opinião, cabe ao povo português, incluindo eu, que sou português, não é? Embora não esteja a viver em Portugal, de não deixar que isto se torne normal. Nem os incêndios, nem a violência que tem havido, nem o acréscimo de insegurança, nem nada desse tipo de coisas. Porque no país onde eu nasci e onde eu cresci, eu nunca estive habituado a ver este tipo de violência que se vê diariamente em Portugal, não é? E os incêndios também não me recordo, aqui há 30 anos atrás, de haver a quantidade de incêndios que existe atualmente nos últimos 10 ou 15 anos. Eu não me recordo disso, pelo menos de ouvir. Posso estar errado, também poder ser mais miúdo e não prestar tanta atenção às notícias, mas eu não me recordo de haver incêndios destas magnitudes em Portugal. Eu com isto não estou a pedir prisões em massa, não é isso que eu estou a pedir. Aquilo que eu estou a pedir, ou a falar, fazer aqui uma introspeção, aquilo que eu estou a pedir é responsabilidade, não é? Justiça. Como é que se pode reconstruir uma aldeia sabendo que a pessoa que provocou toda essa destruição, esse incêndio, é uma pessoa que pode morar ali a 500 metros ou a 1 km dessa mesma aldeia? Nós não podemos deixar que as pessoas se sintam com medo, não é? Pessoas portuguesas se sintam com medo só de pensar que vem aí o verão, não é? Que as pessoas que cheguem a maio ou a início de junho e comecem a sentir-se ansiosas, estressadas,
a pensar se vai ser este ano que vai ser a aldeia delas que vai ser afetada e que vão ficar sem nada, ou então se mais uma vez vai ser outro ano em que as pessoas que vão voltar a perder tudo, porque há locais em que os incêndios são reincidentes, ou seja, há anos em que os mesmos locais do ano anterior voltam a ter incêndios de grandes dimensões e portanto, eu felizmente nunca passei por uma situação dessas. Quando morava em Portugal, morava, digamos, em cidade principal, que são cidades que não são tão afetadas por isso, são mais os arredores e mais as zonas do interior. Pá, mas consigo pôr-me um bocadinho na pele das pessoas que moram nesses locais e que literalmente ficam sem nada. Qual é a motivação dessas pessoas para reconstruir tudo aquilo que têm, sabendo que o incendiário que nunca foi apanhado e que pode morar, pode ser o vizinho do lado, ou pode morar ali a 500 metros ou a 1 km de distância. Pá, é uma coisa revoltante mesmo. E agora vou falar um bocadinho daqui do Luxemburgo. Eu moro aqui no Luxemburgo há praticamente 6 anos. E quando estava a pensar neste tema, em falar sobre este tema, eu estava a pensar para mim próprio que nunca li nenhuma notícia de incêndios florestais no Luxemburgo. Pá, Luxemburgo pode ser um país pequeno, que é pequeno, não é? Mas, tendo em conta o tamanho que tem, a área de floresta, eu já percorria de moto em passeio grande parte do Luxemburgo, a nível de floresta, em percentagem do tamanho do país, tem uma quantidade bastante grande, uma área bastante grande de floresta. E eu em 6 anos, eu nunca li em lado nenhum que houvesse assim incêndios, eu já não digo de grande dimensão, sequer de média dimensão. Então fui procurar informações sobre incêndios no Luxemburgo, grandes incêndios, assim em floresta, como aqui, não é? No Luxemburgo, e acreditem que já passei, destes 6 anos, já passei aqui por verões com 35 a 40 graus, já aconteceu. Portanto, a situação de dizer que é um país mais chuvoso não é justificação, porque já passei aqui por verões extremamente quentes. Então fui procurar informações sobre isso e então consegui encontrar vários estudos que fazem aqui no Luxemburgo também, tendo em conta os incêndios. Sabem qual foi a área ardida do Luxemburgo de floresta nos últimos 10 anos? 0 hectares de área ardida. Vou-vos pôr aí um gráfico que fiz para comparar a área ardida de floresta em Portugal nos últimos 10 anos em comparação com o Luxemburgo. Claro que já sabem, que já vos disse, que a área ardida do Luxemburgo é 0. E porquê? Porquê é que no Luxemburgo a área de floresta ardida é 0 nos últimos 10 anos? Porque o Luxemburgo tem prisão perpétua, percebem? Vocês no Luxemburgo não é apanhar, apanha 20, uma coisa assim extremamente grave, não é? Aí apanha 25 anos e ao fim de 10 ou 11 está cá fora. Claro que em Portugal os incendiários, se apanharem 2 anos já é muito, mas eu já vou tirar assim para uma coisa mais grave, para um juiz mais severo, um bocado. Apanha 25 anos de cadeia, que é o máximo em Portugal, ao fim de 10 ou 12 está cá fora. No Luxemburgo não é assim. No Luxemburgo podes apanhar 30 anos, podes apanhar 50 anos de cadeia ou podes apanhar prisão perpétua. Para aqueles assassinatos mais graves, terrorismo e outros tipos de homicídios graves, agressões de forma muito grave, o Luxemburgo é prisão perpétua, não é brincar, e as pessoas ficam até ao fim da vida presas. Claro que existe sempre, não existe aquela prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, é sempre com possibilidade de liberdade condicional, mas as pessoas são avaliadas depois à medida que vão cumprindo pena de cadeia, e há pessoas atualmente no Luxemburgo a cumprir prisão perpétua definitiva, que devem ser avaliadas tipo de 10 em 10 anos e se mantêm presas pelo tipo de crime que cometeram. Eu acho que a prisão perpétua é um grande fator dissuasor que leva a que as pessoas cumpram mais as regras
no país. É a minha opinião. E acho que Portugal, e isso já foi ao Parlamento, mas foi reprovado, não é? Eu acho que Portugal, se considerasse os incendiários como um ato terrorista, que na minha opinião é um ato terrorista, não é? Tendo em conta as vidas que ceifa e o que põe em perigo as pessoas, os terrenos e a área florestal, eu acho que devia ser considerado terrorismo. E um terrorista acho que deve ficar preso para o resto da vida, sendo que sou apologista de que a pessoa deve ser reabilitada, se possível. Se for uma pessoa que realmente reconheça o erro que fez e ao fim de uns anos esteja realmente reabilitada, mas não é reabilitada ao fim de 2 ou 3 anos, é deixá-la estar lá 20 anos ou 25 reais, e depois, sim, se a pessoa estiver mesmo arrependida do que fez, ponderar seriamente a possibilidade de libertar essa pessoa. E portanto queria fazer aqui um bocadinho um paralelismo com o Luxemburgo, porque eu acho que o facto de haver prisão perpétua é um fator dissuasor para que as pessoas não sejam tentadas a cometer esse tipo de crimes. Por outro lado, a celeridade na justiça também é um fator dissuasor para cometer este tipo de crimes. Se a pessoa souber que ao fim de um mês ou um mês e meio para estas coisas simples, claro que imaginem, um homicídio é preciso recolher muitas provas, muitas vezes é preciso encontrar corpos, se estiverem desaparecidos, se reconheço que são coisas que demoram tempo e é preciso realmente as provas cabais para condenar uma pessoa. Mas nos incendiários, pelo menos aquilo que eu vi, muitos deles já confessam logo na hora que cometeram o crime, e muitas vezes confessam que já é a 10ª vez que põem fogo, é a 20ª vez que põem fogo, e etc. E portanto, uma confissão de uma pessoa que esteja mentalmente sã, como acontece, para mim era em menos de um mês a pessoa estava presa com prisão perpétua, avaliada de 10 em 10 anos como é que a pessoa está, se está reabilitada ou não. E portanto as pessoas sabem, voltando aqui novamente um bocado ao início do vídeo, porque é que os incendiários cometem esses crimes, seja pela primeira vez ou seja de forma reincidente. Porque sabem que as penas são leves, a maior parte das vezes até se vão embora do tribunal mais rápido do que os polícias que estão lá a acusá-los, e portanto para eles Portugal é um paraíso a esse nível, não é? É um paraíso porque a justiça não funciona, além de demorar muito tempo, basta-se arranjar um advogado médio bom até, não é? O advogado até consegue arranjar a forma de dar a pessoa como mentalmente inapta, e então aí é que a pessoa sabe que está completamente à vontade e pode continuar a cometer os crimes. Acredito piamente que estes crimes são cometidos por pessoas de baixos rendimentos económicos e que são pessoas que são pagas para cometer estes crimes. Eu acredito nisso, que são pessoas pagas para cometer estes crimes por pessoas que têm interesses muito maiores. Acredito que as pessoas, que as empresas, desculpem, que são donas destes canadeiros que andam aí a combater os incêndios, existe aqui um grande conflito de interesses, porque se não houver incêndios, essas empresas não recebem dinheiro nenhum por parte do Estado português. Estamos a falar entre 1.000 a 2.000 milhões de euros por ano para o combate aos incêndios. É muito dinheiro e, portanto, qualquer empresa se sente motivada para que haja incêndios, para poder levantar os aviões e poder receber esse mesmo dinheiro. É uma coisa impressionante, está à vista de todos o conflito de interesses que existe entre haver incêndios e o recebimento de muitos milhões de euros por parte dessas empresas, e portanto, na minha opinião, era algo que devia ser revisto rapidamente, porque acho que metade dos incêndios acabavam também se não houvesse este tipo de interesses por parte das empresas que combatem os incêndios por via aérea. Sinceramente, pessoal, como português, eu posso não estar a viver em Portugal, mas Portugal é o meu país. Eu amo Portugal e revolta-me muito ver as notícias dos incêndios, ver a dor das pessoas ali em direto,
a falar para os jornalistas, mas o que mais me revolta ainda mais é saber que os culpados disto tudo, na maior parte das vezes, e conforme já disse e quero reforçar, continuam aí livremente, enquanto as pessoas que sofrem com estes flagelos são dores incomensuráveis, na minha opinião. Acho que é preciso muita coragem política para combater isto, é preciso coragem política, porque os políticos também não têm interesse ou têm receio de fazer alguma coisa séria em relação a isto. Acho que a justiça devia ser muito mais célere e muito mais severa. Eu acho que devia ser revisto isto da possibilidade de haver prisão perpétua em Portugal para este tipo de atos, para este e não só, não é? Aquele exemplo que eu falei, que aconteceu a semana passada, que apareceu um homem degolado e a cabeça não estava lá, no meio de Lisboa, lá no meio do chão, um corpo com a cabeça cortada. Há malta que vem para cá a pensar que o normal é aquilo que fazem nos países deles, mas Portugal não é, neste caso, não é uma Nigéria, nem é outro qualquer desses países que estão habituados a fazer esse tipo de coisas, que lá é normal fazer. Não devemos deixar que seja normal, que comece a ser normal em Portugal acontecer este tipo de coisas. E portanto acho que uma justiça, é preciso fazer aqui alterações severas na justiça também, porque se as pessoas souberem que passado 3 semanas ou um mês de terem assumido que atearam incêndios, que estão presas e com prisão perpétua, as pessoas se calhar iam pensar 2 vezes em vez de cometer esse tipo de crimes. E além disso também a justiça não deve ser só séria, a justiça tem que ser justa, acima de tudo. Tem que proteger os inocentes e culpar os culpados, não é? Passo a redundância. E que é para dar um sentido de segurança e de verdadeira justiça às pessoas que habitam no país. Porque quem ateia um fogo e destrói milhares de vidas e milhares de hectares de ecossistema não pode continuar em liberdade, de maneira nenhuma, não pode mesmo, e é preciso haver realmente mão firme, e é preciso haver alguém que tenha coragem de ter mão firme neste tipo de pessoas. Vê-se aí os comandantes da polícia, os comandantes dos bombeiros, a dizerem de forma completamente declarada na televisão, a dizer que os incêndios que são de mão humana, vamos nos deixar de tangas, não é? Vamos nos deixar de tangas e de, muitas vezes, de pessoas compradas virem dizer para a televisão que são as árvores que ateiam fogo a si próprias, não é? Que escolhem ali entre a 1 e as 4 da manhã, as árvores acendem um cigarro e ateiam fogo a elas próprias, não é? Entre 1 e as 4 da manhã, que são as alturas em que existe mais umidade, é quando as árvores ateiam fogo a elas próprias. Se as pessoas soubessem qual era a temperatura exterior que tinha de estar para uma árvore conseguir começar a arder por ela própria, já não havia nenhum ser humano no planeta quando isso acontecesse. E pronto, pessoal, fica aqui um vídeo de reflexão. Já andava há bastante tempo para fazer este vídeo. Quando digo há bastante tempo, o ano passado tive para fazer o vídeo, acabei por não fazer. Há 2 anos também ia fazer o vídeo e acabei por não fazer, mas este ano não passou. Se concordas com esta minha opinião, com esta minha reflexão, partilha o vídeo e não fiques calado também, não fiques calado nem com esta situação dos incêndios, nem com esta situação da violência que se assiste em Portugal diariamente, com este acréscimo de violência que não estávamos habituados a ver aqui há uns anos atrás. Não deixes que isto passe impune, não tenhas medo de falar também, porque devemos sempre defender aquilo que é nosso
e as pessoas que cometem crimes, não devemos ter medo de denunciar essas pessoas e de dar a nossa opinião, de forma alguma. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo, um abraço e até à próxima.